Queridos irmãos e queridas irmãs, uma alegria muito grande, celebramos hoje a Páscoa da ressurreição de Jesus. Não sei se aí fora, vocês estão me ouvindo bem aí fora? Dá para ouvir? Levanta o braço, deixa eu ver. Que bom, graças a Deus. Queridos, hoje é a maior festa da nossa fé, a maior, é a festa da ressurreição de Jesus. E ontem à noite na vigília nós já refletimos um pouco sobre o que significa ressurreição. Que mistério é esse? Alguns poderiam pensar um voltar à vida, um reanimar-se e voltar a essa vida terrena. Não, não é disso que estamos tratando. Jesus até o fez. Muitos milagres que ele fez foi reanimar as pessoas, ressuscitando-as para essa vida. Foi assim com Lázaro, 4 dias naquele sepulcro, Lázaro vem para fora. Foi assim com a filha de Jairo, foi assim com vários que ele ressuscitou e voltaram a essa vida e depois de um tempo tornaram a morrer. Mas o que nós celebramos hoje não é isso. É algo misterioso que nem os apóstolos sabiam. Os judeus na época de Jesus e até anteriormente, eles acreditavam numa ressurreição no final dos tempos. Marta, por exemplo, diante do irmão Lázaro morto, Jesus perguntou para ela: tu crês, Marta? Eu creio na ressurreição do último dia. Jesus não estava falando dessa ressurreição, de uma restauração cósmica. Os discípulos, quando desceram do Monte Tabor, Jesus tinha dado para eles um gosto do céu, se transfigurou diante deles. E quando eles desciam do monte, Jesus tinha dito: ei, vocês não contem para ninguém isso, hein? Até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. E eles ficaram se perguntando o que significaria ressurreição dos mortos. Os discípulos não tinham ideia, como nós também não temos ideia. Nós não conhecemos o mundo espiritual, nós não conhecemos o mundo de Deus. Nós só conhecemos o mundo físico, o mundo material, o mundo dos homens. O mundo de Deus é misterioso e Jesus revelou isso para nós. E nós só cremos porque Ele revelou para nós. Alguém e alguns ao longo da história se levantou um dia e perguntou: mas não seria isso um mito, uma história criada pelos apóstolos? Alguns até defenderam essa tese, de que o Cristo histórico teria fracassado na sua missão. E os apóstolos, o Jesus histórico fracassou na missão, e os apóstolos criaram o Cristo da fé, fabricado pela cabeça deles, um mito. Só que se esqueceram que esses mesmos apóstolos deram a vida por esse mito. Ninguém diante de uma espada para cortar a sua cabeça, diante de uma arena com aquelas feras, ninguém dá a vida por uma lenda, uma mentira que tivesse inventado. Não, o sangue da igreja primitiva, dos mártires, a começar pelos apóstolos, foi a testemunha desse fato, do fato da ressurreição. Portanto, o que nós celebramos não é só um espaço vazio, o sepulcro vazio, os lençóis encontrados lá. Não, muito mais, isso também era algo que chamava atenção. Afinal de contas, os apóstolos, simples pescadores, agricultores, contra a guarda romana, não teriam força para ir lá e roubar o corpo do Senhor. Essa história não cola. Já era algo prodigioso. Mas muito mais, os apóstolos, eles são testemunhas da sua presença. É isso que constitui hoje o querigma, o anúncio da igreja ao longo desses 20 séculos. Esse é o querigma, o anúncio, o grito da igreja, a proclamação: Jesus está vivo. Diferente da catequese, que é o ensino elaborado, o querigma é esse anúncio. E queridos, hoje, nessa festa da Páscoa, pensando nesse tema da ressurreição, olhando esse painel maravilhoso para a nossa contemplação, a palavra de Deus quer nos questionar, que lugar essa festa, essa celebração, de fato, ocupa na nossa vida. Em outras palavras, nós recebemos a água benta agora sobre os nossos corpos. É a festa da nossa renovação espiritual, é a festa do nosso batismo.
Sim, deixa eu dizer, batizar significa mergulhar. Onde? Na quantidade de água maior ou menor? Não, mergulhar na morte e na ressurreição de Cristo. É nele que nós fomos batizados. Esses cravos aqui são as 5 chagas dele, do Cordeiro imolado, que foi a cruz por nossa causa, pelos nossos pecados. É isso, o batismo foi isso, nós mergulhamos na sua morte e na sua ressurreição. Essa coluna de fogo agora é o norte da nossa vida. Você não pode mais dizer, não sabe o que fazer, para onde ir. Não, foi revelado a nós. Nós temos agora um norte, que o Cristo abriu definitivamente para nós. Por isso, nós podemos ser cheios de esperança, porque Cristo ressuscitou. Meus irmãos, e a partir daí, as 4 leituras de hoje nos ajudam a pensar. Pega aí o seu folheto, por favor. As 4 leituras de hoje nos ajudam a pensar nessa festa da renovação da nossa fé. O primeiro, livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Pedro está pregando depois da conversão de Cornélio. Entenda bem, estamos no capítulo 10º do livro dos Atos. Lucas já narrou nos 9 primeiros a evangelização dos judeus. Agora, Cornélio é o símbolo representando os pagãos. Ele é um centurião romano. Agora o evangelho chega no coração dos pagãos. Entenda bem, capítulo 10, Pedro está relembrando para eles como que foi. Olha, aquele Jesus que João Batista batizou, ele pregou na Galileia, curou a muitos. Pedro foi falando para eles, vocês ouviram falar, não foi? Isso mesmo, mas olha, escuta, esse Jesus que morreu na cruz, Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos as suas testemunhas. Aqui a palavra mais importante para você entender, e nós somos as suas testemunhas. Lucas, quando escreve isso, é o discurso de Pedro, é uma chave de leitura para a igreja hoje, para nós. O que a sociedade precisa, o mundo precisa? De testemunhas de Jesus, dos valores de Jesus, não só de simpatizantes das ideias de Jesus. E hoje, mais do que nunca, no Brasil e fora do Brasil, as polarizações, direita, esquerda, centro. Não, querido, deixa eu dizer, o Evangelho de Cristo está acima. Se nós vivemos no Evangelho de Cristo, tudo tem que convergir para o Evangelho de Cristo. E se nós vivemos no Evangelho de Cristo, nós vamos rejeitar aquilo que não é dele. É claro, é objetivo, é direto. Valores, contravalores ao Evangelho de Cristo, rejeitamos na nossa vida. Por quê? Porque somos testemunhas dele. Mas testemunha não é alguém que ouviu falar. Ei, escuta, testemunha é alguém que experimentou. O mundo precisa de testemunhas. O mundo até escuta os mestres. Sim, você está me escutando agora. Sim, eu sei. Mas o mundo, muito mais do que escutar os mestres, escuta as testemunhas. Por quê? Porque a palavra pode convencer, mas o testemunho arrasta. E é isso que o mundo precisa. A igreja tem estado calada. Deixa eu dizer, querido, eu e você, nós precisamos ouvir isso. Vivemos um tempo de uma igreja calada. Nós nos acomodamos na burocracia da fé. Vivemos um catolicismo tantas vezes pragmático, de cumprimento de preceitos. O mundo precisa de testemunhas. A luz que foi dada a nós não pode ficar escondida. Preste atenção, querido, escuta de novo. A luz que foi com que Cristo iluminou a sua vida não pode ficar escondida. Não caia nessa armadilha, essa artimanha do maligno. Não, a fé é vivida no privado, no escondido. É vivida, ninguém tem nada com isso. Viva lá a sua vida de fé. Não precisa falar de Jesus, não. Todo importante é crer em alguma coisa. Não foi isso que Ele deixou para nós. Deixa eu dizer, Ele disse para os apóstolos assim: ide pelo mundo, fazei discípulos meus, todos os povos. Ele não falou, ei, consigam simpatizantes, pessoas que achem bonitinha a minha pregação. Não, Jesus quer formar discípulos. Fazei discípulos meus, homens e mulheres
que encantados com a sua palavra, queiram transformar essa palavra na vida e viver no meio do mundo, no meio da sociedade. Essa é a primeira palavra de hoje, dessa Páscoa. Até que ponto eu quero ser testemunha de Cristo? Talvez você possa dizer: padre, mas eu vou ser testemunha como? Eu não entendo bem a religião, eu sou tão distante, eu nem sei rezar direito. Talvez você me diga: padre, para mim é tão custoso, o elemento religioso é tão distante, tão frio. Pois querido, aproveita hoje, dobra seus joelhos, fala com seu pai que está aqui te ouvindo. Você não está aqui num teatro, você não está aqui numa encenação, numa dramatização de um tema. É a sua vida, é o seu resgate. Jesus pagou o preço pela sua salvação. Sem Jesus, todos nós estaríamos destinados ao inferno. A palavra de Deus é muito clara. O apóstolo Paulo diz: porque todos pecaram, todos estão privados da glória de Deus. Nenhum de nós tinha acesso ao céu. E Jesus rasgou para sempre o véu, abriu para nós as portas da eternidade. A sua ressurreição é o limite para o mal. O mal tem os dias contados. A ressurreição de Cristo é o limite. Até aqui, a permissão de Deus. Mas daqui em diante, é a glória e a graça de Deus que tomarão com todo o seu poder o governo do mundo e da história. Por isso hoje, essa palavra ressurreição é um mundo novo de Deus. Nós não conhecemos, mas nós temos uma certeza. Ele deu a vida por nós. E as testemunhas oculares desses fatos também deram. E por isso são testemunhas críveis. Hoje, olhando essa palavra de Pedro, cada um vai se perguntar: até que ponto eu tenho sido testemunha desse fato? Ou o meu cristianismo tem escondido esse Cristo? É um cristianismo só de verniz. Aquele que arranha à toa, sabe? Aquele cristão que, não vou mais na igreja, não gostei desse padre, não gostei da cadeira, o banco da igreja, não tem isso, eu não sei aquilo, e começa a ficar criando coisinhas, porque no fundo segue a si mesmo. Não, sai daí. Os cristãos que testemunharam isso, eles viveram o cristianismo deles nas catacumbas, eles viveram debaixo do martírio, viveram na perseguição, foram testemunhas desse Cristo e deram a vida por Ele. É disso que estamos falando. A nossa geração precisa de homens e mulheres valentes, que abracem o Cristo de fato, e não fiquem olhando para Ele como um estranho, que acha até bonito e até romantiza a sua figura, mas não quer viver a sua palavra. A ressurreição de Cristo tem que nos colocar diante dessa palavra. Eu quero ser testemunha. Eu falei com Ele agora, eu falo com Ele todo dia. Ele me alcançou com a misericórdia dEle, Ele me abraçou com a sua graça, e eu sou testemunha dessa verdade. Sem o Cristo, onde estaria eu? Sem o Cristo, sem a ressurreição dEle, o que seria de mim? Essa é a primeira palavra da liturgia de hoje. A segunda palavra, deixa eu dizer, é a do Salmo de hoje. Olha o que diz o salmista aí, leia comigo: este é o dia. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Qual dia? A Bíblia diz que o mundo foi criado em 7 dias, né? Uma linguagem figurada, obviamente, bonita, linda, poética, mas escuta bem, a semana dos cristãos não tem só 7 dias, tem 8. Começou num domingo, o primeiro dia da semana, e termina no outro domingo, o 8º dia, ou melhor, se abre agora o 8º dia, um dia sem ocaso, um dia que não terminará jamais. Ei querido, vou dizer de novo, os nossos dias, esse é o dia que o Senhor fez para nós, porque esse 8º dia é o dia por excelência, é um dia em que o calendário, o cronômetro, a sequência do tempo, nessa vida, não poderá mais contar. Jesus abriu para nós, no 8º dia, abriu para nós as portas da eternidade. É por isso que o nosso coração é cheio de esperança. O apóstolo Paulo chega a dizer assim: olha, ainda que o nosso exterior se desconjunte, o nosso interior se renova de dia para dia, porque o ressuscitado vive em nós. Essa é a beleza dessa verdade. Este é o dia que o Senhor fez para nós. A terceira palavra da liturgia é a segunda leitura
leitura de São Paulo aos Colossenses. São Paulo, com muita dificuldade, evangelizou aquele mundo com a mentalidade grega. E o que tinha de forma religiosa na Grécia Antiga? Tinha o politeísmo. Como assim, padre? Um Deus para cada coisa. A gente conhece a mitologia grega como era, né? Variada, rica, uma beleza de símbolos e etc. Mas era um politeísmo. A toda hora os homens tinham que fabricar um Deus para cada coisa. Paulo vai dizer, não, só há um Deus sobre todas as coisas, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Senhor. Paulo começa a pregar na esteira do judaísmo que ele já tinha recebido. Paulo começa a pregar que esse Deus revelado a Abraão, o único Deus, ele enviou seu filho, morreu por nós para nos salvar. Quando Paulo começa a falar isso, de que ele morreu e ressuscitou, os gregos começam a pular alto e dizer, opa, peraí, isso não bate bem, que história é essa? Platão já ensinou para nós, os discípulos dele, que a alma sim viverá no mundo perfeito, no mundo das ideias. Platão já ensinou para nós a imortalidade da alma, mas a carne, o corpo, essa realidade, como assim? Ressurreição da carne, que história é essa? E o cristianismo, Paulo e os discípulos vão pregar isso para o mundo. Essa é a novidade que Jesus revelou para nós. O corpo ressuscitado, o corpo glorificado, o corpo agora espiritual, não mais sujeito à corrupção. Padre, mas como é que eu posso estudar isso melhor? Eu queria aprender, ler sobre isso. Leia 1 Coríntios 15. Pega a sua Bíblia depois em casa. 1 Coríntios 15. Paulo vai falar para esses gregos a distinção entre o corpo corruptível e o corpo incorruptível. Esse corpo corruptível, que um dia vai virar pó, e esse corpo incorruptível, que todos nós receberemos. Os gregos não aceitaram muito, começaram a criar divergências. Lá em Corinto, por exemplo, Paulo falou, ei, se Cristo não ressuscitou, então vazia é a nossa fé, vazia é a nossa pregação. Nós somos os mais dignos de dó, de pena. Deixamos tudo para seguir esse Cristo que foi reanimado e vai voltar a morrer. Que história é essa? Não, pelo contrário. Cristo ressuscitou como primícias dos que morreram. Então, Ele é o primeiro e nós seguiremos a Ele. Com Ele já ressuscitado, Nossa Senhora já ressuscitada no céu, porque ela foi assunta, não teve pecado. E nós todos ressuscitaremos com Ele também na parousia. Ora, e na segunda leitura então, Paulo, depois de lutar muito lá na evangelização dos coríntios, aos colossenses, ele chama para uma responsabilidade de fé. Se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. Deixa eu dizer, querido, de novo, não é a direita ou a esquerda, é o alto. Ei, não adianta falar de progresso sem saber para onde a gente vai. Não adianta, a humanidade vai progredir em técnica, vai progredir em tecnologia, vai progredir em tanta coisa que o homem, pela inteligência que Deus deu, vai poder fabricar. Beleza, mas para onde eu vou? Qual é o sentido? Ei, qual é a orientação? Essa é a pergunta que Paulo está dizendo, é para o alto, ei, ergue a tua cabeça, é para o alto, os valores, a luta, o esforço, para o alto, é pelo alto, é pelas coisas de cima, e não pelas coisas terrenas, porque a tentação é ficar olhando só para baixo, né? É para a doença, para o fracasso, para a morte, ou até para as coisas boas, é para o dinheiro, para o apego, para a fama, para o sucesso, para a imagem, e a gente fica só olhando para baixo, e distraído. Não, você já entendeu, erga o seu olhar, sim, lá do seu coração, olhar para o alto e dizer, eu tenho para onde olhar. Mas a doença chegou, eu tenho para onde olhar. Veio a dificuldade, eu sei para onde eu estou olhando. Ei, eu ganhei muita coisa, ganhei dinheiro, coisa que bom, eu tenho para onde olhar. É isso que a palavra está ensinando para nós. Esforçai-vos, aspirai às coisas celestes, e não às coisas terrestres. Aspirai, coloca teu coração, o centro das tuas decisões, tua consciência, na formação desses valores, das coisas do alto. Paulo, nessa leitura, Colossenses 3, vai explicar por que isso. Porque a nossa vida
está escondida com Cristo em Deus. A nossa vida é verdadeira. Ei, escuta, ei, preste atenção, por favor, ei, você mesmo, essa palavra é para você. Ei, olha, a nossa vida verdadeira está escondida com Cristo em Deus. É essa aqui, física, biológica, material, que você tem aí, ela é só uma imagem pálida daquilo que Deus tem para nós. A revelação de Deus é linda, querido. Escuta, a nossa vida verdadeira. Por isso aguenta firme. Ei, não fica titubeando não, em cima do muro, caminhando numa fé da mediocridade, do mais ou menos católico, católico não praticante, católico não sei o quê. Não, isso não existe. Ou eu abraço esse Cristo, ou eu tenho que dizer a verdade para mim mesmo. Eu não sou nada ainda. Ser honesto, não vou à missa, não confesso, não acredito na doutrina da igreja. Então que bom, querido, pelo menos você é honesto, você é verdadeiro, Deus vai te dar uma graça. Mas ao contrário, você é católico, você é batizado, você confessa, comunga, você vive a sua fé, reza o texto todo dia, que bom, não falta missa, ou seja, você vive a sua fé. Aguenta firme no teu casamento, na tua luta, na tua profissão. Aguenta firme, esforçai-vos, porque você já entendeu que é para olhar para o alto, sim, os pés estão no chão, não somos sonhadores não, os pés estão no chão, mas o nosso coração está no alto. A cada missa a igreja lembra para nós, corações ao alto, no latim, sursum corda, corações ao alto, e nós dizemos, né, o nosso coração está em Deus. Por isso a palavra linda da segunda leitura, e você já entendeu. A última leitura, e desculpa eu cansar vocês, mas hoje é dia da Páscoa, e eu preciso ainda de alguns minutos. Escuta bem, a última leitura, o sepulcro vazio. Madalena, diz aqui, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus. Imaginem a tristeza daquela mulher, a angústia por aquilo que tinha acontecido na sexta-feira. Ela não foi lá para encontrar o ressuscitado, ela foi lá para ungir o corpo do morto. Sim, ali as homenagens fúnebres eram derramar aqueles vasos com óleos, os óleos sagrados, os ungüentos, os perfumes, nos lençóis mortuários, no corpo do morto. Era essa a forma de homenagem fúnebre. Ora, Maria Madalena vai lá com as outras mulheres, bem de madrugada, ainda estava escuro. Bem de madrugada, ainda escuro, quando ela se depara com aquela cena, pedra rolada, a guarda romana estava ali. Como assim? Quem rolou? Onde tiraram? Onde puseram o corpo dele? Ela escutou alguém, uns passos, e ela perguntou, pensando que era o jardineiro: onde colocaram o meu Senhor? Onde o colocaram? Diga, para que eu também vá, para que eu vá buscá-lo. Onde colocaram? Ela queria saber. Aqui, irmãos, que coisa linda. A palavra de Deus revelando para nós. Deus podia ter, talvez se fôssemos nós, né, feito uma seleção, sabe, escolhido. Ei, peraí, vamos ver quem vai ser testemunha do Cristo, hein? Manda o currículo para mim. Deixa eu ver se está tudo certinho, se não tiver, ó, nem adianta. O Senhor escolheu uma mulher pecadora, Maria Madalena, escolheu uma mulher pecadora, uma quarteleira, uma mulher que caminhava pelos quartéis da vida, sabe Deus lá com quantos homens? Uma mulher de uma vida suja, uma vida errada, uma vida passada, totalmente longe do objetivo que Deus tinha para ela. A Bíblia diz que Jesus expulsou dela 7 demônios, imagina. E é lindo perceber que Deus é assim. Deus tem predileção por esses, Deus tem predileção por nós. Essa é a festa do amor, da misericórdia, da Páscoa. Do Senhor que disse para ela: vá e não peques mais. Mas a abraçou e deu a ela uma vida nova. Ela se tornou santa, Santa Maria Madalena. Qual é a sua desculpa para não ser testemunha da ressurreição? Qual é a sua desculpa para não testemunhar o Cristo? Para não viver apaixonadamente por Ele? Qual é a sua desculpa? Até quando a gente vai ficar pensando: não, eu não sei nada, outra pessoa vai falar por mim, outro vai ser não sei o quê, não, fulano é mais santo, eu não posso. Até quando a gente vai ficar se escondendo atrás de uma experiência de religião falsa? Não, querido, bata no seu peito e diga: eu sou católico, eu vou testemunhar esse Cristo. Deus é meu Pai,
Não alguém distante, uma energia, uma força anônima. Não, é meu Pai. E eu, como Madalena, um pecador, com uma história triste para contar, de tanta sujeira, quem sabe no passado. Eu não sei qual é a tua história, Deus sabe. Não interessa, o que passou, passou. O apóstolo Paulo diz: todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se faz novo. É esse ressuscitado que quer nos tirar da experiência da morte e do pecado e nos dar a vida nova. Pensa nisso hoje. Madalena, que vai ao encontro do Senhor e é a primeira testemunha da ressurreição. E o Senhor dá a ela graça e vai dizer aos meus irmãos que a Galileia se dirijam, pois lá os encontrarei. Vai dizer aos meus irmãos, ela foi anunciadora, a primeira evangelizadora, a apóstola dos apóstolos, aquela que foi enviada por Deus. O currículo dela foi renovado agora, porque a graça de Deus transforma tudo. Tudo, aquilo que nós não podemos, Deus pode. E é isso que eu queria que você levasse para sua casa hoje. A tua fé, essa que você já trouxe, renovada. Olhar para o batismo, para a água que hoje tocou seu corpo e dizer: eu vou viver essa fé, eu vou testemunhar esse Cristo, porque eu tenho para onde olhar. A minha vida não é perdida, eu tenho para onde olhar. Satanás vai tentar de todo lado distrair tua atenção, e você vai dizer: eu tenho para onde olhar. Sai daí, sai daí. Eu tenho para onde olhar, porque o Senhor me chamou a me afeiçoar às coisas do alto, onde Cristo está à direita de Deus Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Vamos ficar